Bom dia. O assunto trabalhado agora vai ser Brasil, República Nova, a Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista. Vamos ver agora uma parte em relação ao Brasil. Sabemos que o Brasil, durante muito tempo, ele esteve preso à política do café com leite, onde, de um lado, eles indicavam em um mandato um paulista, no outro um mineiro, e eles iam revezando no poder, né? Alguns fatores vão contribuir para que levassem a ocorrer a Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30? Quando marca o fim da política do café com leite. E alguns fatores contribuíram para isso, tanto externo quanto interno. Externo, nós temos a Grande Depressão, a crise de 29, né, que afeta os Estados Unidos e diretamente o Brasil, pois os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café. Ele deixa de comprar esse café e o fator interno é essa quebra da política do café com leite. E como que aconteceu essa queda? A gente sabe que em 1930 ia ocorrer eleições para a presidência da República no Brasil. E, de acordo com a política dos governadores, né, Washington Luiz, que era o presidente, né, era o representante político de São Paulo. E como ele era o presidente atual, ele tinha que indicar um mineiro como seu sucessor. Só que essa crise de 29, que afetou a economia, né, e acaba afetando diretamente os paulistas, que eram os cafeicultores, vocês sabem que eles ficaram sem mercado consumidor para o seu café. Então, sem possibilidade de fazer empréstimos no exterior. Então, essa política não tinha como manter as políticas de valorização do café. Aí, o que o Washington Luiz, o que os cafeicultores pensaram? Bom, se entrar agora um mineiro, ele não vai priorizar essa questão do café. E a gente precisa disso nesse momento. Aí, o Washington Luiz, em vez de indicar um mineiro, ele quebra esse protocolo, esse pacto, e acaba indicando outro candidato paulista, que é Júlio Prestes, que também era do Partido Republicano Paulista, do PRI. Lógico que os mineiros vão reagir imediatamente, porque eles não vão aceitar essa quebra de acordo, e eles rompem com os paulistas e acabam se juntando. Os mineiros se aliam ao Rio Grande do Sul, também Paraíba, e se opõem aos paulistas. E formam um partido político chamado Aliança Liberal. Né? E esse novo partido, Aliança Liberal, ele quer uma renovação política nacional. E ele defendia também a criação do voto secreto, voto feminino. Eles queriam regularizar a legislação trabalhista. Queria também outro ponto que também interessava os tenentistas, né? Então, para concorrer com Júlio Prestes, quem que eles lançam como presidente, como candidato? O gaúcho Getúlio Vargas. Ele se lança candidato à presidência e o paraibano João Pessoa se lança como vice. Lógico que, como as eleições fraudulentas, quem vence? Júlio Prestes. Ele foi o vencedor. As eleições eram fraudulentas. Quem eles indicassem era o vencedor, né? Só que isso vai desagradar muito a opinião pública. Então, vai fazer com que vários ali integrantes da Aliança Liberal acusem de fraude eleitoral. E a situação pior ainda, quando o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, em julho de 1930, ele foi assassinado. Então, eles vão culpar automaticamente os paulistas a isso. Então, exatamente ali no dia 3 de outubro, vai começar a organizar vários levantes militares que foram comandados por esses tenentes do Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro também vai aderir ao movimento. E o Washington Luiz, presidente ainda, ele enfraquecido, ele acabou sendo deposto. Júlio Prestes nem chegou a assumir e eles criam a partir daí um governo provisório. Então, a Revolução de 30 ela teve dois fatores, externos e internos. Então, o externo foi a crise de 29, que afetou diretamente os paulistas. O interno foi essa quebra da política de café com leite, onde o Washington Luiz tinha que indicar um mineiro, ele indica outro paulista.
né? Porque ele achava que um paulista estaria mais interessado nas questões do café do que o mineiro. E aí, lógico que os mineiros não vão aceitar, vão se separar, vão formar oligarquias, tanto Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, e vai criar um partido político chamado Aliança Liberal e lançar o candidato Getúlio Vargas, que lógico que não venceu, porque as eleições eram fraudulentas, né? Mas Júlio Prestes também nem... Então, como eu falei para vocês, a Aliança Liberal, formada por Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas, lançam a candidatura Getúlio Vargas e como vice o governador do Paraíba, João Pessoa. Como as eleições eram fraudulentas, deu vitória ao paulista Júlio Prestes. Alguns setores ali da Aliança Liberal, eles não vão aceitar o resultado das eleições e começa a cogitar uma revolução. Então, começa a revolução. Como eu falei para vocês, esse assassinato de João Pessoa foi o estopim para o golpe, que eles vão culpar os paulistas por isso, né? Aí eles falam, façamos a revolução antes que o povo a faça. É uma frase de Antônio Carlos de Andrada, presidente de Minas Gerais. Então eles falaram, a gente tem que assumir o poder, a elite, antes que o povo acabe assumindo, não aceitando aquela situação. Bom, esse movimento golpista que eclodiu em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, acaba se espalhando para vários pontos do país, acaba se espalhando para outros lugares, né? E aí, finalmente, no dia 24 de outubro de 1930, os rebeldes eles cercam o Palácio de Guanabara e Washington Luiz é deposto. Claro, Getúlio Vargas ele assume um governo provisório, né? Quando Getúlio Vargas ele assume esse governo provisório, o grande desafio dele foi a crise do café. Então, ele assume um governo com a crise do café, que era o nosso principal produto de exportação. Bom, se antes já estava sofrendo várias quedas de preço no mercado internacional, passou a valer agora quase nada, né? E para piorar ainda a situação, 73% das safras nacionais que eram compradas pelos Estados Unidos teve uma terrível recessão. Então a crise, ele tinha que fazer o quê? O principal problema enfrentado por Getúlio Vargas, solucionar a crise financeira, a crise cafeeira. Aí ele acaba tomando algumas medidas para poder solucionar esse problema da crise do café. Bom, nessa Revolução de 30, nós tínhamos ali as oligarquias dissidentes, né? Essas oligarquias dissidentes, que eram os cafeicultores, eles queriam participar do governo, mas eles não queriam que houvesse mudanças políticas e sociais profundas. A burguesia industrial, ela desejava ampliar a industrialização, manter os operários sob controle. Então, os interesses ali são divergentes. Já a classe média e os tenentes, eles defendiam já o fim da corrupção, a modernização política e econômica, e que gerasse empregos, economia interna, menos dependente da externa. Então, eles queriam ali uma economia mais independente, não dependesse tanto de capitais estrangeiros. Já os operários, eles já queriam mudanças sociais, eles queriam melhoria nas condições de vida, trabalho, participar também da vida política brasileira. Então, vocês percebem que haviam grupos diferenciados e grupos com os ideais também diferentes. Cada um queria que atendesse somente os seus interesses. Então, para que os seus interesses fossem atendidos. Bom, quais foram as consequências ali dessa Revolução de 30? Porque vocês sabem que Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele cria ali alguns conselhos, ele criou o Conselho Nacional do Café, né? Onde determinava que ele compraria o excedente desse café e queimava as sacas para ver se diminuía a quantidade de café ali no mercado, para ver se elevava o preço. Ele também vai estimular a policultura, né, de vários produtos e também a industrialização. Então, ele propôs ali algumas mudanças, criou o Ministério do Trabalho, da Indústria, do Comércio, ele fez algumas mudanças, né? Mas as consequências dessa revolução
foi a centralização do poder. Getúlio Vargas ali ficou concentrado os poderes ali na sua mão. A troca da elite no poder, saem os representantes das oligarquias, entram militares, técnicos diplomados, jovens políticos, industriais, houve ali uma mudança, essa troca de poder não ficava nas mãos só de um grupo. A promoção da industrialização vai incentivar a indústria no Brasil, criam leis que protegem os trabalhadores urbanos, né, formando ali uma aliança de classes promovidas por esse poder estatal. Houve também um papel central das Forças Armadas, como suporte da criação de uma indústria de base, né, o fator que garantia essa ordem interna. Então, trouxe algumas mudanças positivas para o Brasil. Getúlio Vargas ele vai ficar 15 anos no poder, não consecutivos. Então, ele passa pelo governo provisório, ele passa pelo governo constitucional e passa pelo Estado Novo. Então, são fases do governo. E quando termina a política do café com leite, ele assume o governo de forma provisória, né? Que é o primeiro aí que a gente está estudando, até que houvesse eleições. Mas será que Getúlio Vargas quer deixar o poder? Bom, o governo constitucional da democracia e a ditadura. Esse governo constitucional, ele era retorno à democracia, mas ao mesmo tempo ele foi marcado pelo acirramento ideológico dos tenentes, que era uma classe social importante, os presidentes nos diferentes campos políticos. Aí nós temos alguns nomes aí, né, que estão sendo citados: Juarez, Filinto, Carlos Prestes, nomes conhecidos nesse governo. Surgiu também um partido político chamado Ação Integralista Brasileira. Esse partido político ele foi liderado por Plínio Salgado. Quem foi Plínio Salgado? Ele era um escritor, um jornalista famoso, foi ligado à corrente modernista dos verdes e amarelos. Em 1930, ele viajou à Itália, lá ele teve contato com as ideias fascistas, ele encontrou Mussolini e ele ficou impressionado, ele ficou encantado com as suas políticas, com a política fascista. Então, quando ele volta ao Brasil, ele funda o jornal A Razão e, dentro dos seus editoriais, ele formula as bases da AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha características fascistas. Então, ele volta com esses ideais, porque ele foi lá na Itália, se encontrou com Mussolini e ficou encantado com as ideias do fascismo. Então, corporativismo, de acordo com o dicionário Aurélio, é uma doutrina que considera os agrupamentos profissionais como uma estrutura fundamental da organização política, econômica e social, e preconiza a concentração das classes produtoras em forma de corporações tutelas pelo espaço, ou seja, era a defesa exclusiva dos interesses profissionais, ou por parte de uma categoria ali funcional, né? Trabalhando em grupo. Antissocialismo, combatia completamente o comunismo, o socialismo. Esse antiliberalismo, que seria todo o controle do Estado sobre vários setores, tanto liberalismo político, social e econômico. Essa formação dessa consciência de massa fizesse com que todos pensassem de acordo com eles, por meio da propaganda dessa ideologia. Prática de esportes, exercícios físicos, para estar ali preparando, de certa forma, um exército, né, para combater o comunismo. Então, essa educação sistematizada e assistência social. Então, essas eram as características desse partido, que foi fundado por Plínio Salgado. A AIB, Ação Integralista Brasileira, ela foi fundada mais precisamente em outubro de 1932. Ela conseguiu ali articular vários grupos de intelectuais fascistas ou que tinham ali uma tendência autoritária. E em 1936 chegou a ter 600 mil e 1 milhão de pessoas aliadas a eles. Entre 600 a 1 milhão de pessoas. Então, um grande número de pessoas, em meio àquela crise que o país vivia, a crise que foi assolada pela crise de 29, eles viam no partido autoritário também no Brasil, teve simpatizantes como a solução.
Por isso que a A e B, ela teve várias pessoas que se juntaram a essas ideias, que apoiavam essas ideias, chegando a quase A ANEEL, no segundo semestre de 1934, formada por um pequeno grupo de intelectuais e militares, foi fundada lá no Rio de Janeiro, porque a preocupação deles, né, a grande preocupação da ANEEL, Aliança Nacional Libertadora, era conter esses avanços nazifascistas no Brasil. Eles não queriam, eles temiam essa implantação do fascismo. Então foi criado em 1934 esse pequeno grupo de intelectuais militares que fundam a ANEEL lá no Rio de Janeiro. Então a preocupação era que avançassem as ideias nazifascistas no Brasil até chegarem no poder. Então, em 5 de julho de 1934, a Aliança Nacional Libertadora, ela promove várias manifestações públicas, né, em comemoração a esses levantes tenentistas de 22 a 24. E isso foi contra também a vontade de muitos dirigentes aliancistas. Porque foi lido um manifesto de Luiz Carlos Prestes, propondo a derrubada desse governo e exigindo todo o poder à ANEEL. Também isso aí não agradou muito, não. O que é essa Aliança Nacional Libertadora? O que é a ANEEL? Quais eram as propostas da ANEEL? Então, o programa básico da ANEEL, ela tinha alguns pontos principais. Então, o primeiro ponto da ANEEL, eles pregavam a suspensão do pagamento da dívida externa, que o Brasil deixasse de pagar essa dívida externa. Houve também a nacionalização das empresas estrangeiras, elas pertenceriam agora ao Brasil. A outra ideia seria a reforma agrária, a proteção aos pequenos e médios proprietários, garantia também amplas liberdades democráticas e a constituição de um governo popular. Tem algumas características com o socialismo, não tem, gente? Quando fala em reforma agrária, constituição de um governo popular, a gente tem ali a visão de alguns resquícios ali de ideias socialistas. Essa intentona comunista, ela foi uma tentativa de golpe contra o governo Getúlio Vargas, por militares, em nome da ANEEL, e tinha ali o apoio do Partido Comunista. Essa é uma característica do que foi essa intentona comunista. Bom, a intentona comunista, ela teve forte impacto dentro do exército. Foi um ato de traição interna, foi o início do expurgo dos comunistas, expulsão. E aí, ao lado, a gente tem um monumento dos mortos na intentona comunista na Praia Vermelha do Rio de Janeiro. Foi ele levantado em homenagem a eles. Vocês já viram falar nesse atestado de ideologia? Esse atestado de ideologia, gente, ele é um documento que ele é expedido e ele afirma que a pessoa ela não é adepta a nenhuma ideologia contrária ao governo. Então, a pessoa tinha que ter esse atestado em mãos, né? Caso eles exercessem algum cargo público, algum sindicato, né? Então, ele tinha que ter esse esse atestado que afirma que ele não era adepto a nenhuma ideologia que era contrária ao governo. E o estado de guerra foi decretado em 1936, ele vai vigorar até 1937 e permitir até a prisão de parlamentares. Então, qualquer um que tivesse alguma ideologia contrária ao governo, ele era ali, poderia ser preso. Né? Ele não tinha essa liberdade contra o governo. A ANEEL, Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Então, nós tínhamos ali lutas políticas, comunismo versus integralismo. Comunismo é a ANEEL, que prega, o integralismo é a Ação Integralista Brasileira, que tinha características fascistas. Né? Então, nós temos aí alguns nomes, Olga, Miguel, a Intentona em Recife, Olímpio Mourão Filho, que era ali a favor do integralismo. Então, começamos ali lutas políticas. Bom, Getúlio Vargas, ele sabe que haveria eleições para presidência. E ele não queria deixar o poder, de jeito nenhum, né? Ele queria permanecer no poder de qualquer forma.
Então, muitos acreditavam e já sabiam, né, que Getúlio Vargas ele não tinha intenção de deixar o poder. A ideia que mostra aí na charge de J. Carlos ao lado, ele lá, olha, quero que vocês observam, né? Ele não sendo candidato. Ele queria permanecer, porque ele sabia que se ele concorresse às eleições, ele poderia perder. Então, apesar do estado de guerra, essa campanha política, ela corria normalmente. E a data escolhida para o pleito foi marcada em janeiro de 1938. Então, em 1938, haveria eleições para a presidência. Lembrando que Getúlio assumiu o governo provisório após a política do café com leite, até que houvesse eleições para a presidência. Esse plano Cohen, ele foi um documento que foi mostrado pelo governo brasileiro, que continha um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Então, esse plano, gente, na verdade, ele nunca existiu. Foi uma estratégia de Getúlio Vargas para justificar a sua permanência no poder, né? Então, ali no dia 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, que era chefe do Estado, ele noticiou, através do rádio, Hora do Brasil, que descobriram um plano. E o plano era derrubar o presidente Getúlio Vargas. E segundo o general que falou essa notícia, esse plano Cohen, ele passou a ser chamado também de plano Cohen, ele tinha sido arquitetado, preparado junto com o Partido Comunista, com essas organizações comunistas internacionais, né? E esse plano, supostamente apreendido pelas Forças Armadas, anunciava ali uma nova insurreição armada, que foi semelhante à intentona comunista, para a implantação do socialismo, do comunismo no país. Então, Getúlio Vargas, o que ele faz? Em 10 de novembro, ele, por um golpe de Estado, ele permanece no poder, chamado Estado Novo, o outro período de Getúlio Vargas. Então, ele falou, esse plano foi criado pelo governo, então eles falaram o seguinte, olha, Getúlio Vargas ele vai continuar no poder, porque estão articulando um plano chamado Plano Cohen, onde os comunistas vão tomar o poder. Então, é uma justificativa, ele criou isso, esse plano, ele inventou esse plano para ter uma justificativa para continuar. Então, em síntese, esse Plano Cohen, que foi apresentado em setembro, em uma reunião, né, do alto comando do Estado, com a presença ali do general Eurico Dutra, que era o ministro da Guerra, o general Góes Monteiro, que era chefe do Estado-Maior do Exército, Filinto Miller, chefe da Polícia do Distrito Federal. E o que ele previa, esse plano Cohen? Ele previa a mobilização dos trabalhadores em uma greve geral, que levaria ali a um levante popular, com saques ao comércio, à indústria, às fazendas, até chegar à implantação do comunismo no país. Bom, Belmonte, ele satiriza Vargas, né? O artista ele foi proibido ali, durante o Estado Novo, de publicar essa charge, tratando ali a política brasileira. Então, a história de um governo, porque Getúlio Vargas, né, quando ele assume ali, em 30, com a Revolução, ele permanece ali no poder, ele cria, onde há eleições, ele tem que deixar o poder, então ele acaba articulando esse plano Cohen, que nunca existiu, foi uma criação do governo, para justificar a sua presença, a sua continuação no poder, sem que houvesse eleições, né? Na próxima aula, a gente vai ver em detalhes as características do Estado Novo, que foi de 1937, onde ele está aí com a cara brava, até 1945, quando ele sai do poder. Né? Quais foram as medidas tomadas no governo de Getúlio Vargas, o que ele pregava, o que foi criado, né, dentro do seu governo, dentro da Constituição, até a sua saída. Então, esse vai ser o próximo assunto da próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus. Se eu tiver falado algum ponto que ficou alguma dúvida, porque na videoaula, né, tem isso, não tem como esclarecer no momento,
mas eu peço a vocês que anotem e que a gente possa estar discutindo esse assunto na próxima aula, que todos possam assistir, prestar atenção, para que na próxima aula a gente possa discutir o assunto e interagir. Tá, gente? Um grande abraço, tchau e até a próxima.